Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professor, você, professora, ficar informado sobre tudo o que está acontecendo na sua escola, mas não só na sua escola, nos nossos 27 territórios de identidade, nas nossas mais de 1.600 unidades de ensino espalhadas por todo o estado da Bahia, porque cada um desses espaços tem uma história para nos contar, tem um projeto exitoso para poder ser exibido. E exibido aonde? Aqui, na TV Conexões, a Estação do Saber. E hoje, mais uma vez, estamos trazendo aqui um convidado para poder dialogar conosco sobre um momento muito importante, porque nesse ano de 2026 estamos comemorando 20 anos da retomada da educação profissional aqui no estado da Bahia. Essa retomada da educação profissional, ela tem características bastante imbricadas, porque elas vão agregar valores não somente de formação, mas de transformação social. E é esse bate-papo hoje que a gente vai ter com esse nosso convidado. Então, quero agradecer desde antemão aqui a presença do professor Rui Braga. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na Conexões na Ponta do Giz. E professor, nesse cafezinho que a gente sempre toma aqui nessa nossa conversa, aqui já que a gente está nesse momento desse bate-papo, desse intervalo, aquele intervalo que a gente faz todo dia nas escolas, no nosso ambiente de escola, o nosso cafezinho de hoje, ele começa com a sua apresentação, porque eu tenho certeza que o senhor é uma pessoa muito conhecida, mas provavelmente tem gente que ainda nunca lhe ouviu falar ou não sabe direito quem é Rui Braga, mas vai conhecer agora. Então fique à vontade para olhar para aquela câmera e dizer um pouco quem é você, de onde você veio, qual é o seu lugar e por que estamos aqui hoje para esse bate-papo. Pois bem, Evelton, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz em poder participar desse programa extremamente importante para a educação da Bahia. Eu sou o professor Rui José Braga Duarte, mais conhecido como Rui Braga. Sou um professor formado com graduação em Educação Física e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. É isso. Ou seja, uma sólida formação, que perpassa aí também essa sensibilidade com o corpo, já que o corpo também ele é inerente à nossa capacidade de desenvolvimento de habilidades que a educação física nos possibilita, não só no seu cuidado, mas também uma preparação para a mente, que como já diziam os gregos antigos, mente sã em corpo são. Então você levou isso realmente aí na sua trajetória de uma forma a contribuir com a educação aqui no estado da Bahia. Mas professor, ao longo dessa sua jornada, dessa sua história, como é que foi chegar naquele momento em que você torna-se gestor de uma unidade escolar que posteriormente essa unidade escolar venha a se tornar um centro de educação profissional? Eu queria que você nos contasse um pouco desse recorte, de como é que foi esse processo, já que essa história desses 20 anos de retomada da educação profissional aqui na Bahia perpassa a unidade escolar da qual o senhor foi gestor, que foi o Colégio Estadual Newton Sucupira, lá no bairro de Mussurunga. Então, como é que foi isso? Como é que o senhor chegou lá no Newton Sucupira e como é que esse desafio acabou caindo aí nas suas mãos? Bom, então, Evelton, o que é que acontece? Eu fiz um concurso público e fui convocado, fui chamado para atuar na educação básica do Estado em 1991. Então, no primeiro concurso público, depois de muitos anos que não haviam tido concurso público na Bahia, eu entrei nesse concurso e fui à então Escola Técnica Estadual Newton Sucupira.
Eu sou morador de São Cristóvão do Aeroporto, então morei muitos anos no São Cristóvão do Aeroporto. Para mim, era muito mais prático ir para uma escola perto de casa, onde tinha toda a facilidade e a tranquilidade para ir e vir, além de ser uma escola das poucas escolas no estado na época que tinha um ginásio de esportes. Eu, como professor de educação física, logicamente optei por esta escola e fui para lá em 91 e comecei a dar as minhas aulas de educação física durante 20 anos. E mesmo tendo Na, essa, na, essa denominação de escola técnica, realmente ela cumpria com essa função de escola técnica naquele momento, aí nos anos de 1990? Então, em 90, sim, ela tinha ainda um resquício da escola técnica a título de uma escola técnica mais ligada ao mercado de trabalho do ponto de vista tecnicista, de uma concepção pedagógica mais tecnicista, como era a educação para os trabalhadores naquele período, né? Depois ela foi interrompida e deu uma retomada muito incipiente ainda nos anos 2000, tal, e só ganhou força a partir de 2007, 2006, 2007. Aqui na Bahia, em 2007, na mudança do governo para o governo Wagner, então o governo Wagner veio e reforçou a escola, a educação profissional. Na verdade, é importante aqui trazer que antes eram chamadas de escolas técnicas, porque tinha uma concepção muito tecnicista, tal da concepção pedagógica tecnicista. E a nomenclatura de educação profissional foi exatamente um salto de qualidade do ponto de vista de concepção pedagógica, concepção da educação. Então, a educação profissional dá uma nomenclatura mais crítica, mais histórica, mais de aprofundamentos sociofilosóficos da educação, e isso foi a implantação da educação profissional no estado da Bahia, que avançou e vem avançando e agora está fazendo completando seus 20 anos com uma série de ações e de atividades. Foi nesse momento que me chamou muito a atenção, até porque a escola vinha atravessando por anos, décadas, atravessando uma série de problemas de infraestrutura, de uma série de problemas de forma geral, tanto do ponto de vista educacional como de infraestrutura. E nessa mudança, nesta alteração, mudança de governo, etc., as coisas começaram a ter um outro olhar e uma outra visão de educação, e isso me chamou muito a atenção. Foi nesse momento que o governo implantou uma eleição para diretores e a comunidade escolar viu meu nome como um nome possível. Eu encarei esse desafio, consegui ser eleito e começamos a trabalhar em prol da comunidade daquela região, São Cristóvão, Mussurunga, Bairro da Paz, ali Vila Verde, Parque São Cristóvão, toda aquela região ali. A gente começou a trabalhar para que isso desse bons frutos para aquela região e para aquela juventude que ali via a Escola Newton Sucupira como uma possibilidade real de avanço, de melhoria da sua condição de vida. Então, assim nós fizemos. Trabalhamos todo esse período de 2009, quando eu assumi, e foi duro, mas a gente conseguiu vencer. Em 2010, a Suprof, a então Suprof, me chamou para poder transformar a possibilidade de transformar a Escola Técnica Newton Sucupira em Centro de Educação Profissional em Controles e Processos Industriais Newton Sucupira. E aí foi um desafio bom, porque nós reunimos toda a comunidade escolar, os pais, professores, estudantes, funcionários. Fizemos vários debates internos mostrando as possibilidades reais. E assim foi aprovado em colegiado que a Escola Técnica Estadual Newton Sucupira ia transformar-se em Escola Centro de Educação Profissional em Controle
e processos industriais, Newton Sucupira. E assim foi feito e está até hoje como um centro de educação profissional, e eu fico muito feliz de ter participado deste momento de transformação daquele espaço de educação muito, muito significativo para aquela região. Eu quero retomar um pouco aí da sua fala, professor, desse momento aí, dessa retomada da educação profissional que o senhor tocou em uma expressão que é muito cara e que às vezes passa despercebida pela maioria da população, que é justamente essa mudança de concepção de que era defendido num período histórico anterior, um período que era dominado principalmente aí por um estado de exceção, que você tinha uma mão de obra que era técnica, mas era técnica para poder operacionar e não para refletir, não para pensar. E você traz agora que, além da aprendizagem, você tem a possibilidade também de refletir o porquê daquela atividade que você está desenvolvendo naquele momento. Então, isso é um ponto-chave, é um ponto de ruptura muito importante nessa retomada da educação profissional, e que o nosso governo aqui ele teve essa sensibilidade, porque muitas vezes as pessoas não entendem que educação ele é um processo de longo prazo. A gente só começa a ver os resultados depois, talvez, de algumas décadas para poder perceber isso. Mas esse ponto de ruptura, ele revoluciona a educação profissional na Bahia. Tanto é, né, que nós já tivemos aqui conversando com outros profissionais, como a própria professora Rose Alvaia, a sua amiga, que esteve aqui conosco conversando, falando, né, da internacionalização da educação profissional, né, que hoje é espelho para Portugal. Né? Portugal admira esse nosso processo da educação profissional. Então, eu acredito que participar desse processo e ter essa noção, dessa percepção, realmente é o nosso grande diferencial. Né? E o Newton Sucupira, ele acaba se transformando a partir dessa ideia no atendimento de uma necessidade que vem contribuir com o desenvolvimento daqui do estado da Bahia, a partir do momento que ele implanta cursos para atender uma demanda, principalmente de uma indústria que começa a renascer aqui dentro do estado da Bahia. Não é isso? Boa parte dos cursos técnicos oferecidos ali, ele também tem essa perspectiva de estar relacionado ao polo petroquímico de Camaçari, se eu não estou enganado. Desculpa. Pois bem, um dado importante aqui, viu? Primeiro, é a alteração da concepção. A alteração da concepção, ela é fundamental para compreender a ação de uma educação para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora, que majoritariamente estudam na escola pública. Então, para fazer com que a classe trabalhadora compreenda o lugar que ela ocupa na sociedade do ponto de vista enquanto trabalhador. Esse é o primeiro ponto. Então, essa concepção, ela deu como já disse, um salto de qualidade no sentido de dizer, olha, vocês não serão apenas um técnico para apertar parafuso de uma forma bem do senso comum. Não, vocês vão aprender todo o processo de construção até chegar a esse apertar parafuso e o pós apertar esse parafuso. Para quê? Por quê? Como? Então, este processo, a educação profissional foi trabalhando isso do ponto de vista pedagógico, mostrando estes elementos fundamentais. Uma questão extremamente importante é que é a concepção de trabalho. É muito comum nós escutarmos, principalmente na juventude e nos tempos de hoje, então, que o trabalho
eu trabalho para ganhar dinheiro. Uhum. Verdade, todos nós trabalhamos para que pudéssemos nos manter, sustentar nossas famílias, etc, etc. Vestir, comer, se alimentar, se locomover, etc., morar. É importante. Porém, o que precisa estar claro é a concepção de trabalho do ponto de vista ontológico. Perfeito. E é aqui que a educação profissional da Bahia começou a transformar a educação. Que é mostrar para além o trabalho, para além do labor. E um passo a mais, do ponto de vista ontológico, de mostrar o ser, que o trabalho é que é o fundante de todo o processo das nossas existências. Então, esta relação entre trabalho e educação, este par dialético, foi o que deu um salto de qualidade na educação profissional da Bahia. Quando os professores começaram a compreender esta relação, compreender que precisávamos mostrar aos nossos estudantes que eles precisavam conhecer todo o processo da transformação do trabalho, seja na indústria, seja na zona rural, seja nos processos de saúde, não importa. O importante é que ele saiba como se processa o movimento do trabalho, do seu início até o seu final, até chegar ao objetivo traçado para aquele trabalho. Então, este processo foi o que nós começamos a construir na educação profissional com a transformação do currículo. Então, existiam disciplinas como organização do processo de trabalho. Como é que esse processo de trabalho se organiza? Os fundamentos filosóficos do trabalho, a sociologia do trabalho. Então, são elementos, são disciplinas, são questões que nós fomos trabalhando junto com os professores, junto com os estudantes, junto com os funcionários. Todos eram envolvidos, toda a comunidade escolar era envolvida nesse processo. Só para que vocês tenham, a quem ilustrar, nós fizemos criamos um projeto na escola. Como lá era controles e processos industriais, trabalhava muito com a indústria, nós tínhamos os cursos de eletromecânica, eletrotécnica, montamos um curso de automotiva. Esses três eram o que mais, era o que tinham mais força. Posteriormente, colocamos um curso de informática, mas esses três eram o que tinham mais força, principalmente o de eletromecânica e o de eletrotécnica. Nesse de eletrotécnica, nós construímos um projeto que nós entrávamos na comunidade, a escola é muito junto ao centro, tem uma comunidade carente e tal, então nós fomos à comunidade, observamos algumas casas, chamamos a associação dessa comunidade e montamos um projeto chamado A Luz de uma Nova Realidade. Seria isso. Essas casas mais degradadas, os estudantes montavam um projeto elétrico e reformava toda a iluminação da casa. Bancado pela escola, e os estudantes, com a orientação do professor, montava todo o projeto e fazia isso. E isso foi feito em muitas casas das comunidades. Lógico, isso levou uma série de conversas, fizemos muitas reuniões com a comunidade, com o colegiado escolar. Foi todo um processo para a aprovação do projeto até levarmos a SUPROF aprovar todo o caminho que nós percorremos e nós executamos essa ação. Então, essa questão que nós fizemos com que os estudantes tivessem um alerta sobre o processo social que eles estavam desenvolvendo ali. Então, a transformação social, ela perpassa para a gente mostrar na sua efetividade como funciona. Toda atividade que fazíamos na comunidade, trazíamos para a sala de aula,
fazíamos um debate, fazíamos uma conversa, fazíamos reflexões, o que estava certo, o que deu certo, o que não deu, quais foram as dificuldades. Então, tudo foi feito junto com os professores e nós tivemos bons êxitos, mas bons êxitos mesmo. Com as dificuldades aqui ou ali, mas nós tivemos foi muito exitosa, nós ficamos muito felizes com isso, com esse trabalho. Esse foi um dos, né? Tiveram outros tantos, mas esse foi um dos trabalhos que mais nos deixou feliz e com uma alegria e com uma consistência da concepção. Ali ficou demonstrado que a escola estava caminhando para uma intervenção social com o trabalho enquanto princípio educativo. Ali ficou bem claro. Vários conceitos esse projeto nos mostrou. Transformação social, intervenção social enquanto princípio pedagógico, trabalho enquanto princípio educativo, o trabalho socialmente útil. Uma série de conceitos que foram evidenciados neste projeto. Então, este salto de qualidade da diferença entre a concepção tecnicista e uma concepção mais progressista, quando a educação profissional nos trouxe, foi a grande virada de chave para a educação profissional e a educação na Bahia, do ponto de vista da educação profissional técnica de nível médio. Estão vendo a importância de como a educação aqui dentro do nosso estado, ela traz contribuições que vão além dos muros das escolas, que ela propõe projetos em que a função social e os desdobramentos para que essa comunidade possa ter aí reverberado melhorias como essa que foram mencionadas aqui pelo professor, com curso de eletrotécnica, auxiliando na requalificação técnica de moradias precárias na região onde essa escola está inserida, fazem parte de um projeto muito maior. Isso é uma educação feita de um ponto de vista global, de um ponto de vista preocupado com uma sociedade como um todo e não isoladamente. Então é nesse sentido que nós aqui da TV Conexões estamos aqui para poder mostrar para vocês a importância de que projetos como esses não morram, que pelo contrário, eles possam crescer cada vez mais e alcançar essas comunidades com desenvolvimentos e intervenções de projetos que possam garantir um desenvolvimento sustentável a essas comunidades. Você que ainda não acompanha a TV Conexões, né, tem a oportunidade de acompanhá-la, né? A gente está o tempo inteiro aqui em vários programas dizendo para você que quem ainda não segue, tem o nosso sininho que aparece aí, vai clicar nesse sininho aí, comece a acompanhar a TV Conexões para que você não possa perder conteúdos como esse. Afinal, nós estamos aqui justamente o quê? Pensando coletivamente uma educação pública de qualidade, inspiradora, para que sirva de exemplo para que outros territórios, não só daqui do estado da Bahia, do Brasil, quiçá do mundo, possa implementar e também compartilhar conosco. É só entrar em contato com a gente, que a gente vai até você, ou você manda para a gente o seu trabalho, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar aqui nos nossos canais de comunicação. Nós temos também a nossa plataforma de conteúdos, que vai aparecer um QR Code na sua tela, que você terá acesso aí a cadernos de aprendizagem, com sequências didáticas, cartilhas e a nossa grande novidade, quadrinhos pedagógicos, gibis pedagógicos, para auxiliar no desenvolvimento de argumentos para que você possa ter a sua redação 900+, com Vina Queiroz, no seu programa Descomplique a sua redação. Tudo isso você vê aqui na maior rede de produção de conteúdo de comunicação, que é a TV Conexões, a estação do saber.
Professor, a conversa está muito boa, é muito maravilhoso conversar com o senhor. O senhor tem uma conversa assim que nos inspira e toda essa sua vivência assim mostra para a gente o quanto é apaixonante essa educação que inicia-se com essa retomada da educação profissional e como ela cumpre com uma função social que pode ter desdobramentos ainda maiores. Mas como o nosso tempo é curto, nós vamos abrir agora para suas considerações finais. Então fique à vontade para poder falar aquilo que o seu coração tiver para dizer, alguma coisa que eu não lhe perguntei, alguma mensagem que você considere importante. Fique importante para olhar para aquela câmera e deixar aí a sua mensagem final. Evelto, veja, a educação profissional no nosso estado, ela tem uma importância tão grande para a construção do conhecimento que eu gostaria de falar com os nossos colegas, né? Os Sim. nossos colegas professores. Colegas, professores da rede, colegas de outras redes, colegas que atuam na educação profissional. Nós precisamos dar a maior atenção à nossa juventude. A nossa juventude, ela precisa de acolhimento, de afeto, de carinho e de conhecimento. Uma dica. Precisamos fazer com que a nossa juventude ela consiga constatar, interpretar, compreender e explicar todo e qualquer ação material, conteúdo pedagógico, no sentido de transformar. Quando nós conseguirmos fazer esses 5 passos, nós vamos ter uma sociedade melhor, ou pelo menos caminhar para uma sociedade melhor e contribuir de forma significativa para a nossa sociedade. Estudantes, nós acreditamos em vocês. Nós não vamos largar as suas mãos. Nós vamos estar sempre lado a lado, ombro a ombro, firmes e fortes, trabalhando com todas as nossas forças para que vocês consigam alcançar os seus objetivos. Os nossos objetivos são os seus objetivos. Então, nós, educadores, estaremos sempre aqui para o que der e vier. O que for preciso, conte conosco. E é com essa mensagem de esperança, com um brilho no olho, que terminamos mais um Conexões na Ponta do Giz. Espero que tenham gostado. Continue sempre nos acompanhando nas nossas redes sociais. E agora, professor, vamos dar um tchauzinho aí para o nosso público, viu? E até o próximo Conexões na Ponta do Giz.